Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer um relato para vocês incrível da saída do corpo dessa noite, a nível de, assim, de interagir, né, com outras consciências. E eu tô trazendo esse relato com muito carinho, tá? Muito carinho mesmo. Eu fiquei bem, assim, reflexiva hoje, até eu tô me sentindo, assim, muito forte, espiritualmente. Engraçado. Eu tive contato com essa consciência, né? E quando eu voltei pro corpo, eu cheguei voltei, já acoplei super reflexiva e me sentindo muito forte, tá? Forte no sentido assim, com a energia vibrante, com aquela ideia assim, preciso, né, fortalecer a minha mente, eu tenho que fazer por onde, né, e eu vi que a maneira como eu estou me comportando hoje está me trazendo para pensamentos de fortalecimento, tá? Para você ter uma ideia, a indução, né, que os espíritos deixam para a gente fora do corpo, né, e também pessoas que a gente encontra projetado também. Bom, esse relato, vou começar do começo, né? Eu tava com um amigo fora do corpo, tá? Esse amigo meu tava projetado e ele me levou num lugar onde eu iria por ali acessar outra frequência, tá? É como se fosse uma entrada, né? Poderíamos falar que seria assim um portal que me levaria a uma determinada frequência e ali eu estaria de encontro com uma pessoa que já faleceu, né? Com uma consciência, tá? E no meio do trajeto, eu estive com aquela consciência, tá? Eu consegui perceber aquela consciência via mental, tá? Ele se conectou comigo mentalmente e aí eu vi a plasmagem dele acoplando nos meus corpos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas o que acontece? Nem sempre fora do corpo a gente vê o espírito ali plasmado na nossa frente, tá? Muitas situações que eu verifico, amigos espirituais ali, às vezes eles acoplam nos meus corpos como se fosse uma semi-incorporação. E aí eu começo a me ver, tipo em 360, e eu começo a ver que o meu rosto, ele oscila, formando assim a imagem do espírito, tá? É como se fosse uma incorporação, tá? No plano espiritual, mas não chega a ser direto uma incorporação no corpo astral, visto que essa consciência, ela me acessou exclusivamente pela minha mente, tá? E aí o que acontece? Nessa hora que eu tava com a consciência, ele tendo assim uma troca, né, de energia, e ele me deu algumas dicas, e isso eu lembrei intuitivamente depois. Eu não me lembro do papo, não me lembro de eu conversando com ele, mas ele me deixou um bloco de ideias, tá? Ele passou isso para mim fora do corpo, mentalmente, e aí quando eu voltei eu trouxe a experiência. E para você ver, ele fez esse processo do acoplamento nos chakras superiores do mental dele para que eu pudesse ver um pouco a plasmagem dele e eu lembrasse da experiência, tá? Eu sei que ele fez para isso. E no retorno desse papo, tá? Eu estive com um grupo de mulheres e eu estava dentro de um ônibus no astral, tá? Só que esse ônibus era muito denso, tá? E eu tava com outras pessoas, né? E essas moças que estavam comigo, elas também eram densas, tá? Moradoras ou talvez, né, amigas espirituais daquela consciência que estava ali, mas elas eram todas guardiãs. E aí elas olharam para mim e falou, olha, você tá sentindo alguma coisa? Gente, de verdade, essa consciência que eu tive contato, ele me acessou ainda depois de eu ter saído daquela frequência. Eu não estava com ele ali mais. E ele mexeu as minhas energias todas daqui. Era como se ele tivesse feito, sabe? Tipo, mexido tão impactante os meus chakras superiores que eu fiquei tonta. Sabe? Foi impressionante. E aí eu virei para elas e falei, cara, eu tô sentindo a energia até agora dele, tá? Tô sentindo muito forte, né? E aí o que aconteceu?
como que eu vi essa consciência, e eu vou explicar para vocês o que foi esse relato, tá? Pessoal, eu estive com um espírito que tem grande poder de manipulação das energias, dos elementos, principalmente das frequências mentais, tá? Num conhecimento muito vago que a gente tem, a gente poderia falar que é um mago, tá? Com certeza ele se encaixa, né, assim, nessa denominação. Só que o que acontece? Eu senti uma neutralidade nessa consciência. E aí eu fiquei muito introspectiva hoje, assim, reflexiva dessa experiência, porque eu pensei e falei, caramba, né? É como se eu tivesse ido lá fazer um estágio, tá? Foi exatamente isso que eu senti. Como se eu tivesse ido fazer um estágio para fortalecer a minha mente, tá? Até mesmo esse acesso dele à distância e mexeu muito com a minha aura, me mostrou que ainda, de alguma forma, no plano astral, eu estou muito vulnerável a algumas energias e que ele consegue manipular de uma forma que é muito impactante. E muitos espíritos que estão em faixas umbralinas, né, ou pessoas aqui na matéria, são muito conduzidas por consciências, por vezes trevosas, né, induzidas, né, influenciadas, tá, a fazer coisas, a falar coisas, né, tomar decisões que nem sempre aquilo vem da pessoa propriamente dito, tá, vem por uma influência espiritual. E aí ele me deixou isso, como se, ó, fique esperta, né, no sentido assim, tá faltando muito ainda, tá, tipo assim, eu senti que o papo meu e dele foi nessa questão de autodefesa. Ele compartilhou isso comigo. E assim, mesmo que ele, de uma forma neutra na senda, tá? Exatamente, eu não sei como é o trabalho dele no astral, o que esse, né, mago faz exatamente, tá? Mas, de alguma forma, ou por alguma conexão, tá, que eu possa ter com esse espírito, não foi por acaso, né, a forma como ele se apresentou, como a gente teve essa interconexão, eu senti proximidade, senti familiaridade, e ele então deixou isso para mim, e para mim foi um aprendizado, né, pra você ver, até dessa forma, a espiritualidade, mesmo que de uma forma estranha, a gente aprende, traz situações, e ele deixou para mim uma energia, tá? Que é essa energia que eu tô sentindo, né? De ser mais eu, né? De fixar mais a minha mente, de ter mais foco, controle, né? Assim, da minha mente, dos meus pensamentos, ser mais objetivo em alguns pontos. E aí a gente vê, assim, muitos casos, né? Assim, que eu já vi de doutrinação, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra mais, né? Porque quem sou eu para doutrinar alguém? Mas, assim, na elucidação, né, de alguns pontos, né, para algumas consciências, a gente vê que, principalmente os espíritos né, que estão em determinada, né, faixa consciencial, eles têm um foco muito grande, né, e eles vibram mais daqui para cima, tá? Do cardio para baixo, não, né, mais daqui para cima. Né? E isso faz com que eles sejam muito assim, objetivos em algumas situações e consigam manipular melhor as energias, tá? Só que às vezes, né, num caminho estranho, tá? Né, num caminho que às vezes interfere no livre-arbítrio, que não é tão legal assim, né, no sentido ético da coisa, tá? Mas o que eu percebi, que eu tive ali um encontro, tá? Super respeitoso, né? Ainda que dessa forma energética, e hoje eu entendo que tem que ter esse respeito, tá? Por energias diversas, independente, tá? Você tem que ter autoridade espiritual, tá? E isso todo mundo tem que ter, mas o respeito acima de tudo, né? Se você respeita, você é respeitado, tá? E eu me comportei de uma forma muito respeitosa com essa entidade que estava ali. Aprendi com ela, por algum motivo, eu tive que passar por isso, né? Tive contato e aprendi. E ele me deixou uma energia que para mim hoje foi muito boa, tá?
para que eu pudesse me autoanalisar em alguns pontos que eu possa estar falha, principalmente aqui na matéria ou no plano espiritual, né, quando eu estou projetada, tá? E com certeza eu guardo essa experiência de hoje com muito carinho, tá? E aí, quando eu voltei dessa frequência, depois que aconteceu isso, é engraçado que aí eu vi ele, tipo, se acoplando nos meus corpos, né? Mentalmente, ele plasmando o rosto dele no meu, foi muito engraçado e ele ria muito. Uma risada, assim, bem sarcástica, tipo, te peguei, tá vendo? Eu tô te acessando daqui, cara, o cara é muito foda, né? Assim, muito focado, né? E muito inteligente, né? E aí eu fiquei impressionada com essa força, tá? Espiritual, para você ver, né? A consciência tem essa força espiritual muito grande, né? E às vezes a gente deixa de fazer isso de uma forma, usar isso de uma forma positiva para a luz, né? Então a gente tem que repensar na nossa força, sempre resgatar isso e usar sempre para o modo positivo, tá? Que é esse direcionamento que eu quero deixar aqui para vocês com esse relato, tá? Responsabilidade espiritual é algo que temos que ter, tá? Respeito também, tá? E autoridade espiritual. E aí, quando eu retornei dessa frequência, depois que eu entrei no ônibus e voltei, né, para as outras frequências mais sutis, eu reencontrei esse amigo, um outro amigo projetado, né, que é o mesmo que me levou até lá, e ele estava me esperando na volta desse lugar. E eu o abracei e eu falei, cara, muito obrigada por você ter me trazido aqui, tá? Eu agradeci ele por ele ter me levado lá, né? E passei aquela energia para ele também, fora do corpo, tá? E agora, bom, como projetor, não sei se ele vai lembrar dessa experiência, mas enfim, que eu fiz isso, né? Abracei, agradeci, deixei um pouco ali com ele também daquilo, meio que, né, mental. E aí eu voltei pro corpo aqui dessa experiência. Cara, foi muito fantástico, tá? Então é isso, né? Esse foi meu relato. Eu já tive várias experiências com magos no astral, assim, de outras formas, tá? Tensas, né? Porque eles são bem, assim, incisivos naquilo que eles querem, né? Passar, fazer ou atingir, né? Mas essa foi a primeira experiência, assim, que eu tive de uma maneira mais neutra e, cara, me trouxe uma energia que eu estou sabendo aproveitar de uma outra forma, tá? Então eu agradeço, inclusive, essa consciência, né, pelo compartilhamento dessa energia comigo, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus.